essa programação. Agora vamos lá, está na hora do nosso bate-papo aqui na programação também do Baiana no Ar. Entrevista no Ar. A nossa entrevistada de hoje é a psicóloga e sexóloga Bruna Coelho, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela atua na área de expertise em relacionamento, tratamento de disfunções e transtornos sexuais e terapia de casal. Além disso, ministra cursos de formação de profissionais da área da saúde e na pós-graduação em sexualidade humana para Instituto Amagos. Boa noite, Bruna. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo tranquilo? Ótima, graças a Deus. Muito bem, então vamos lá. Tá nos vendo e ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Então vamos lá. Eu, Marcelo Carvalho e Edilton Luiz aqui no Baiana no Ar, da Rede Baiana de Comunicação. Vai a primeira pergunta. Sexualidade não é só relacionada ao ato sexual. Em que outras esferas da nossa vida a sexualidade se faz presente? Bem, de acordo até com uma definição da Organização Mundial de Saúde, a sexualidade é uma força que nos motiva o amor, né? Tem várias definições em relação à sexualidade que dizem respeito a uma energia, né, a pulsão, por exemplo, conforme Freud. Então, o entendimento da sexualidade como um conjunto de fatores que envolvem questões de relação, não necessariamente, né, o que às vezes as pessoas destinam do sexo em si, mas como que é esse cuidado e esse tipo de afeto, como que esse comportamento ocorre entre os seres humanos e como isso é tão amplo e precisa de ser, né, entendido para que a gente consiga ter boas relações. As diferenças culturais, já que é uma determinação, quer dizer, uma nomenclatura da Organização Mundial de Saúde, então a gente amplifica a pergunta. As diferenças culturais afetam a sexualidade? Totalmente, né? A gente tem vários estudos que são feitos conforme algumas culturas e que sim, né, existem períodos de retrocesso, períodos em que a sexualidade ela é abordada de uma forma mais aberta, períodos em que ocorre um certo puritanismo e cada cultura vai dar um contorno diferente. Por exemplo, aqui no Ocidente, a gente percebe que devido à questão do cristianismo e a experiência sexual mais através do casamento, né? Então, se a gente for retomar, inclusive, na literatura, a história da sexualidade, né, descrita por Foucault, mostra como que foram esses períodos e como em alguns momentos houve, né, uma maior abertura, essa delimitação da experiência sexual no casamento tinha motivos específicos, né, diante da época, e no Oriente a gente observa já um movimento completamente diferente, né, com a questão do tempo, a vivência da sexualidade mais voltada para a questão das experiências, né, na China também tem aquela festa relacionada à questão do falo, então a sexualidade é tratada até num aspecto quase que espiritual, né, tem até aquela referência do Tantra, então existem muitas diferenças culturais, precisa estar atento para entender e ver também quais são as influências que a nossa cultura cria, né, reforça tabus que fazem com que a gente viva a nossa sexualidade de uma forma sofrida, né, não plena. Você tem conhecimento a respeito de casos específicos ou curiosos, de casos onde as pessoas sempre buscam assim estudar um pouco mais, diferentes do que a gente está acostumado em algum lugar do planeta? Referentes à sexualidade. Então, o que a gente observa, por exemplo, em relação a essa questão de estudos da sexualidade? Vai ter a vertente mais, né, científica, que vai entender, por exemplo, a resposta sexual, como que é esse comportamento sexual e quais são as interferências, né, da relação, cultura, determinações de gênero. E, por exemplo, tem as pessoas que vão, né, entender a sexualidade ou estudar, aí não tem uma base em fundamentação científica, mas tem outros viés, né, outras fontes de conhecimento, que é na parte mais
de experiência de sensorial, tratando a sexualidade como uma sexualidade sagrada, né? Tem pessoas que vão se propor a ter as experiências como, né, um aspecto de testar como que essa sexualidade funciona. E o que a gente observa é o seguinte, na nossa cultura no Ocidente, por incrível que pareça, por exemplo, Brasil, que é um país super livre, a gente vê, né, tanto a questão carnaval, corpos, aquela coisa toda, por mais que pareça assim, né, livre, mas existe muitos tabus, né, muitas referências e alguns significados que reforçam aspectos pejorativos em relação à sexualidade. Então, ao entender essa dimensão e perceber que existem tantas diferenças, a gente precisa entender, na verdade, né, que somos, em alguma medida, fruto dessas determinações culturais. Para que a gente consiga se adaptar, é importante entender isso e, sobretudo, olhar para a gente e perceber, né, quais são os meus desejos, como que eu percebo a minha sexualidade, o que eu preciso de aprender em relação ao meu corpo em cuidados de saúde para que eu tenha experiências exitosas, né? Porque tem muitas pessoas que não têm, e isso causa muito sofrimento. Pois não. Bom, você que está no nosso canal no YouTube, Rede Baiana de Comunicação, está vendo aí que estamos conversando com a sexóloga Bruna Coelho. Se você quiser participar, o nosso chat ao vivo aqui está aberto para você enviar sua pergunta, seu comentário, sua dúvida. Falando nisso, Bruna, as pessoas têm algum tipo de receio em perguntar sobre sexualidade ou elas têm muita curiosidade de perguntar? Né? É muito engraçado, por exemplo, no meu Instagram, que eu interajo bastante, né, com seguidores, às vezes eles criam até Instagram falso, mas existe todo um cuidado, porque a gente infelizmente vive numa sociedade em que o sexo ainda é tratado de uma forma pejorativa. Então a pessoa pensa que, por exemplo, falar sobre sexualidade pode expor a intimidade, ou pode gerar algum tipo de comentário vexatório, principalmente se a pessoa estiver passando por problemas, né, que é um grande fator, o que tem mais procura de disfunções sexuais, a pessoa não quer não quer ser visto de uma forma ruim, porque exatamente a sociedade, ela fica sempre reforçando coisas que geram sofrimento, por exemplo, o homem, necessariamente, se ele tiver um pênis grande, logo ele vai trazer prazer à mulher, né, isso aí é uma coisa que não necessariamente significa algo que é relevante. Porque se a mulher não tem um comportamento mais proativo em relação ao sexo, quer dizer que ela é frígida ou que ela não gosta. E não tem nada a ver. Então a gente observa que assim, as pessoas elas ficam com uma temerosidade sim, mas ao mesmo tempo é uma coisa que todo mundo quer saber. Então às vezes em off, troca o nome, eu falava assim, meu amigo, enfim, isso aí é bem comum. Ocorre com frequência, mas a gente já sabe que quanto mais informações, acesso a informações fidedignas, né, e trabalhar a sexualidade de uma forma como conhecimento de saúde, né, sem entender seu corpo, vai fazer com que as pessoas, com o passar do tempo, fiquem cada vez mais à vontade para entender essas questões. Bruna, eu tenho um amigo que gostaria que eu perguntasse para você. Geralmente é assim que começa, né? Eu tenho um amigo. Então. Mas me responda uma coisa. Tanto na área da psicologia quanto na sexualidade, quanto o sexo é importante para a relação? O quanto? Bem, aí vai depender do casal, né? As perguntas que a gente faz anteriormente é o seguinte. Qual que é o lugar do sexo na vida daquele casal? Qual que é a frequência real daquele casal? Porque às vezes a pessoa vem cheia de caraminholas na cabeça, pensando assim, eu ouvi falar 3 vezes por semana, a gente está transando pouco, aí já começa a ficar cobrando parceiro, só que a gente vai retomar assim, o histórico daquele casal, desde o início, vai ver assim, que realmente às vezes a frequência deles não é que é alta e baixa, é uma frequência real, que vai depender tipo assim, de tempo que os dois passam juntos, de qualidade, de um procurar ter comportamentos proativos ou não. Então, assim, a sexualidade, ela será muito importante no aspecto de ser uma forma também de demonstrar afeto, conexão, né? Expressar amor, de proximidade. Mas lembrando que cada pessoa vai ter
uma apetência sexual diferente. Então não existe um número para você colocar assim, esse número vai balizar todo mundo. Não, tem pessoas que têm uma necessidade de mais frequência sexual. Sim. Ok, acontece o seguinte, que às vezes essa pessoa casa com uma pessoa que tem uma frequência mais baixa. E aí, com o passar do tempo, é natural que, devido a algumas mudanças hormonais, e etc e tal, e rotina, e filhos, essa frequência abaixa. E aí, é que nesse momento a pessoa percebe e começa a ter alguns conflitos na relação. Mas também tem essa referência, né? Às vezes não está usando uma referência que é correta, e aí não consegue analisar com assertividade a situação que está passando. Entendendo qual o real fator que não está favorecendo esse encontro sexual. Mas é importantíssimo, né, gente? Vamos combinar. Para quem gosta bastante, para quem, né, tem pessoas que às vezes gostam. Seria uma questão de equilíbrio no casal, para entender que existe uma intensidade e às vezes existe uma reserva. É tentar fazer com que os dois combinem de uma certa forma que não desagrade um mais do que o outro, né? Exato. É uma palavra que eu uso muito assim, a questão de acordo. E a gente atentar para a realidade, certo? Às vezes não é necessário. Todo início de relacionamento é óbvio, auge da paixão, empolgação. Às vezes a pessoa está lá mais jovem, né, no momento em que ela vai ter mais frequência e tal. Isso não é uma referência para a gente avaliar, né, o passar do tempo. É importante identificar, né, o tempo que esse casal passa juntos, quais são os comportamentos que vão favorecer uma proximidade para um encontro sexual, né? E entender também que a resposta sexual masculina é completamente diferente da feminina. E aí, o que ocorre? Com o passar do tempo, às vezes a gente vai mudando, né? O corpo da gente muda, a nossa energia muda, as mais obrigações, mais preocupações, e tudo isso vai afetar a resposta sexual. Então, essa avaliação é fundamental para que a pessoa não comece a criar equívocos, achando assim, não, fulano tá me rejeitando, fulano tá nem tchum pra mim, não quer saber de mim, não tá gostando, né? Entender como que são as formas da pessoa demonstrar afeto, que eu também acho que é fundamental. Existem formas diferentes, e como você vai criar esses momentos e dar estímulos de uma forma que vai ser agradável para o seu parceiro também, porque muitas vezes com o passar do tempo a pessoa chega lá, só encosta e acha que, né, a coisa vai acontecer. Então a pessoa perde, né, há um empobrecimento dessa qualidade sexual. Então, depois, eu gostaria que você falasse sobre a importância do diálogo para uma boa relação sexual. Mas antes, a gente vai trazer informações do trânsito. Baiana Cop, Lucas Barbosa. Trânsito. Oferecimento, a Baiana.net chegou trazendo internet de qualidade com ultra velocidade e preço super acessível para você de Candeias, Male de Deus e São Francisco do Conde. Ligue 3605-7800 e adquira a melhor. Baiana.net. É TV, é internet, é pra você. O motorista ouvinte Baiana FM que está indo para o Largo do Tanque vai demorar bastante para completar o trajeto. Isso porque quem vem do Retiro pega lentidão em toda a Avenida General San Martín e quem sai do Uruguai já pega trânsito congestionado nos dois sentidos da rua Luiz Regis Pacheco e também no viaduto dos motoristas. Por isso quem está no Uruguai ou na Cidade Baixa deve fazer o trajeto pela rua Nilo Peçanha. Ela está mais livre e te deixa ali no Largo do Tanque sem problemas. A partir do Largo do Tanque o trânsito melhora e você vai para o Retiro pela San Martín com um pouco mais de tranquilidade. Indo para o Cabula, temos engarrafamento para quem sai do acesso norte e chega ao bairro. Ali no Resgate, também perto da entrada para a Estrada das Barreiras, o trânsito segue muito lento. Dica do dia NexGuard, faça as pulgas pedirem para sair. Dê NexGuard para o seu cachorro, um saboroso tablete que acaba com o ciclo das pulgas, protegendo o seu melhor amigo. Baiana FM, você não para de ouvir. Baiana FM. Marcelo Carvalho, Marcelo Carvalho.
4 minutos para as 7 da noite, este é o Baiana no Ar, até as 8 da noite aqui na nossa programação, e é claro que você pode participar, é claro que você pode perguntar. A nossa convidada é a sexóloga Bruna Coelho, e se você quiser, pode enviar uma mensagem através do WhatsApp, pode perguntar pelo amigo também se quiser, 9409-8840, e aí você também pode interagir com a nossa convidada. Bruna, deixa eu perguntar, para mim o diálogo é importante em qualquer tipo de relação, seja ela amizade, comercial, entre patrão e empregado, mas a relação sexual tem um diálogo diferenciado nesse sentido? Sim. O que ocorre é que a gente às vezes naturaliza muito essa parte da comunicação como se fosse uma coisa assim. Eu falo, eu converso, em boca, logo eu consigo me comunicar. A gente sabe que é muito desafiador a parte da comunicação, né? Existem vários estudos em relação a isso. Às vezes a gente fala uma coisa, o interlocutor entende outra, essa questão da diferença da visão de mundo, como que a gente fala, como que a pessoa percebe. Em alguns casos, às vezes, por exemplo, um dos parceiros pode comunicar que está insatisfeito em relação à qualidade da relação sexual. E dependendo do momento, se for um momento tenso, o outro parceiro pode entender, nossa, ele não está valorizando aquilo que eu estou entregando, e fica aquela confusão toda. Então, uma coisa que, num primeiro momento, pelo menos quando existem essas intervenções com casais, é identificar qual que é o padrão de comunicação daquele casal, quais são as necessidades, e sim, existem necessidades completamente diferentes de comunicação, e qual a forma mais assertiva de criar essa conexão, ponto. Isso eu estou falando no aspecto afetivo. No aspecto sexual, a gente vai entrar na parte do autoconhecimento, né? Como são os modos sexuais de cada parceiro, como que ele ou ela expressam a sexualidade. A gente sabe que existem também muitas diferenças em relação a essa questão de gênero, homem e mulher. Então, o homem, ele acaba sendo mais favorecido nesse aspecto sexual devido à exposição desde cedo, um certo favorecimento à experiência e liberdades sexuais, que às vezes a mulher, hoje em dia está um pouquinho mudando, mas ainda assim, a passos lentos. Isso acaba interferindo, sim, na vivência e na liberdade da pessoa expressar as suas necessidades sexuais. Às vezes tem casais que têm, assim, vontade, os dois estão, às vezes, entediados com aquela rotina, mas, ao mesmo tempo, ficam temerosos de experimentar coisas novas. E, às vezes, também tentam fazer isso no momento que não é o adequado. E para isso, é necessário, sim, uma orientação para entender se existem pontos cegos no aspecto de inseguranças, se aquele comportamento ou aquela fala, às vezes, vai reforçar uma insegurança e vai afastar, né, aquele casal. Então, agindo dessa forma com mais coesão, você consegue criar um ambiente acolhedor em que situações novas, questionamentos ou até mesmo mudanças são possíis. E é delicado, sim, porque às vezes tem algumas práticas que surgem, né, devido a alguns desejos específicos que a pessoa, o parceiro, ele fica pensando, nossa, se eu falar isso, como você fica pensando num cenário assim, catastrófico, achando que o parceiro vai embora, que vai julgar. Então, é importante, né, ter essa dimensão para poder falar de uma forma amena e entender que, assim, é importante preparar o terreno, né? Daqui tem que ficar pisando em ovos, mas a gente precisa de certificar que aquilo que vai ser colocado vai ser entendido de uma forma inteligível. Agora, Bruna, quando a sexóloga Bruna Coelho atende alguém, recebe alguém que chega lá no seu consultório ou por telefone e diz assim, Bruna, eu tenho receio de dizer para a minha namorada, a minha esposa, que eu gostaria de fazer algum tipo de coisa diferente, aquilo que está no íntimo de cada um. O que é que a psicóloga responde para ele? Então, sempre nesse processo terapêutico é muito importante essa criação de vínculo, né? É um vínculo de confiança que é estabelecido e principalmente a questão do sigilo. Então, como que vai ser entendida essa fala? Se a pessoa ela teme falar algo para o parceiro, é porque existem, conforme, né, a área que eu atuo, que é terapia cognitiva comportamental, existem ali pensamentos disfuncionais em que a pessoa já considera um cenário
ruim e já experimenta antes mesmo de ter vivido aquela situação sentimentos extremamente disruptivos. E aí, por isso vai gerando mais ansiedade. E ela tende a evitar, né, de tocar no assunto, mesmo querendo falar muito. Então, ao identificar esses pensamentos disfuncionais, que podem ser, nossa, ela vai me largar, ela não vai me aceitar. Exemplo, sei lá, se eu fizer uma coisinha diferente, a mulher vai achar que eu sou gay, algo do tipo. Primeiro a gente faz uma intervenção com relação à psicoeducação, que é identificar, olha, isso daqui não quer dizer isso, né, delimitando bem as coisas com definições, né, científicas, de uma forma que a pessoa compreenda. Ponto. A partir daí, vai intervir nessa parte mais de pensamentos, validando aquilo que realmente é. Tipo assim, beleza, se o pior cenário é esse, qual seria essa chance disso acontecer? Ao perceber que aquela circunstância que a pessoa está prevendo não tem nenhuma evidência, ela consegue se organizar melhor e perceber uma solução. Qual é a maneira que eu vou abordar esse assunto com a minha parceira? Como que eu vou criar essa situação para conversar com ela? Eu preciso também entender quais são esses medos, esses receios dela. Então, num processo mais de encaixar e um acolhimento, porque todos nós, né, temos as nossas inseguranças em relação ao relacionamento. E, às vezes, algumas questões, de fato, vão suscitar pensamentos, tipo, nossa, será que fulano não gosta de mim? Será que fulano não está me desejando mais? Será que o que eu estou entregando não é o suficiente? Então, isso é algo que afeta diretamente, né, nossa estima e que gera uma sensação de insegurança no relacionamento. Então, ao abordar dessa forma, as coisas são colocadas de uma forma clara, porém, que dá para a pessoa absorver, né? Sempre certificando desse processo de comunicação numa frequência que realmente a pessoa compreenda. Né? Porque às vezes assim, a gente no meio da ansiedade, daquele apreensão, a gente fala de forma abrupta em momentos que são extremamente inadequados e que aí só reforça cada vez mais essas inseguranças na relação. Pois não. Qual é a importância da educação sexual para a nossa sociedade? Logo depois do nosso intervalo, eu gostaria que a sexóloga Bruna Coelho pudesse responder a essa pergunta aqui na Rede Baiana de Comunicação. Mas antes do intervalo, Lucas Barbosa tem informações do Baiana Cop. Trânsito. Oferecimento: a Baiana.net chegou trazendo internet de qualidade com ultra velocidade e preço super acessível para você de